Então, a gente vem hoje, né, apresentando um tema muito importante, falando sobre a questão da perseguição, né? Quem persegue e por quê? Vamos lá para a primeira pergunta. Direito Xavier, você agora está na mira da verdade. Muito bem. A primeira pergunta diz: não tendo Jesus guardado o sábado conforme as ideias dos judeus, o que eles fizeram? Ok, né? Lá em João, capítulo 5,16, que é respondendo a sua pergunta, né? Não tendo Jesus guardado o sábado conforme as ideias dos judeus, os que eles fizeram, né? Porque tem muitas pessoas hoje, né? Diz que Jesus não guardou o sábado, né? Isso. E quando você pergunta por que não guardou o sábado, vai dizer, porque Jesus curou no sábado, né? Jesus foi incumbido, né, a libertar os cativos, né, os prisioneiros, né, dar liberdade aos oprimidos, porque diz a palavra de Deus isso. Não, o fato, e ele mesmo falou que o sábado foi feito, né, para o homem, né, e que o sábado deve se fazer o bem, né? Então, você usar da argumentação porque Cristo curou no sábado não é válida, né? Porque esse é o papel em que a gente deve fazer, é dar liberdade aos cativos. Então, lá em João 5,16, lê o seguinte: os judeus perseguiam Jesus porque faziam estas coisas no sábado. Aí, eu quero continuar a leitura, diz assim, mas só para deixar o contexto aqui do que está se tratando, o verso 17 diz assim: mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Por isso, o verso 18, por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a ele. Se eu usar desse texto aqui para dizer, ó, aqui o texto fala que Jesus violava o sábado, né? Então eu posso dizer que Jesus estava mentindo, fazendo-se igual a ele, porque essa era a acusação dos judeus, né? Mas o que é que Jesus fazia no sábado para que eles pudessem acusar Jesus que ele estava violando? O verso 15 já disse, né? Verso 15: o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem havia curado. Então Jesus simplesmente realizou uma cura ali e os judeus acusaram Jesus de fazer estas obras. Então houve ali uma perseguição. Jesus disse: ó, eu fui perseguido e vos perseguirão também. Então a resposta é essa. Não tendo Jesus guardado o sábado conforme as ideias dos judeus, o que eles fizeram? Perseguiram, né? Tem mais perguntas aí, Leandro? Pode fazer. Sim, Grace. Vamos lá para a segunda pergunta. Que espécie de jejum é mais agradável a Deus? Boa pergunta, hein? Lá em Lucas capítulo 4, no verso 18, diz que o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso Jesus falando, né? Porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele enviou para proclamar a libertação dos aprisionados, para restituir a liberdade aos oprimidos. Então, foi isso que Jesus veio fazer, dar liberdade aos oprimidos. E isso me lembra de uma história muito fascinante, que foi até dita aqui ao comentário de Paulo Henrique, eu acho que é da semana passada, ou foi da semana retrasada, falando da mulher encurvada, né, que ela foi curada. Lá em Lucas, no capítulo 3, a partir do verso 10, diz o seguinte: ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, agora repara só, o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Então ele desprendia, não estava
Estava preso ali o jumento, estava preso ali o boi. O que é que eles faziam? Desprendiam para levar, ou seja, libertava o animal para levar para beber. E assim Jesus respondeu: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Então veja bem, né? Eles não tiveram argumento contra Jesus, né? Eles diziam que era errado curar dia de sábado, mas eles faziam coisas Piores. piores, né? Que era libertar os animais para poderem levar para beber água. E Jesus não, será que Jesus não poderia ver numa alma que estava aprisionada, ou por pecado, ou por uma enfermidade, ele não devia o libertar só porque era dia de sábado? Né? Então, quando Jesus disse ao meu pai trabalha até agora e eu também, é porque Deus não deixa de mandar chuva só porque é dia de sábado, ou não deixa de iluminar a terra, fazer escurecer o sol, né? Não, mas ele faz brilhar o sol para que haja vida em dia de sábado. Então, essas obras são permitidas a nós fazer, e não os trabalhos seculares que não tem nada a ver com as obras espirituais, né? Então, mas respondendo à tua segunda pergunta, Leandro, né, que espécie de jejum é mais agradável a Deus? Diz assim, porventura, lá em Isaías 58, um texto muito conhecido, né, de todos nós, diz, porventura, não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedace todo jugo. Então, esse é o jejum que Deus escolheu, que ele se agrada, que ele fica feliz, né? Que a gente solte as ligaduras da impiedade, né? Liberte os cativos da prisão. Então, é esse. Foi isto que Jesus fez. Ele é autor e senhor do sábado, além de assistir aos cultos religiosos e neles tomar parte, andou fazendo o bem, curando os doentes, aliviando os oprimidos e restaurando os fracos, coxos e cegos no dia de sábado. Ok, então essa é a resposta, né? Pergunta de número 3 agora. Qual seria, Leandro? Pergunta 3 diz assim: por que Caim matou Abel? Ok, por que Caim matou Abel? Né? Também uma história bastante conhecida, né? Mas tem um texto lá em 1 João, capítulo 3, verso 11 e 12. Talvez você não tenha lido esses versos, mas conhece muito bem a história de Caim e Abel. Diz o seguinte, 1 João, capítulo 3, verso 11 e verso 12. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justa. Então ele assassinou por quê? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão justas. Então ele olhou para o seu irmão e sentiu tipo que inveja, né? Então a gente está percebendo aí que quem persegue geralmente persegue aquele que está fazendo obras justas, né? Obras boas, né? Perseguiu a Jesus e agora a gente Caim perseguiu ao seu irmão por estar fazendo obras boas. Como diz aqui o M. de Charnes, sacerdote católico da Nova Zelândia, ele diz o seguinte, um comentário bem apropriado. Se lesseis a palavra de Deus, vereis que desde o princípio todas as pessoas boas foram perseguidas por haverem sido boas. Abel foi morto por seu irmão porque era bom e Caim não podia suportar a sua presença. Então a gente já está percebendo aí, né? Como o tema já fala, quem persegue e por quê? E a gente vai responder durante a programação de acordo com as perguntas e respostas que a gente for dando aqui no nosso programa Escola Bíblica. A próxima pergunta,
Leandro. Ok, Grace. Diz assim a pergunta 4. Comentando o tratamento de Isaac, filho de Sara, por Ismael, filho da escrava. Que princípio apresenta o apóstolo Paulo? Ok. Repetindo, né? Comentando o tratamento de Isaac, filho de Sara, por Ismael, filho da escrava, que princípio apresenta o apóstolo Paulo. Então, vê só, né? Abraão teve dois filhos, né? Uma com a serva da sua própria esposa, né, Sara. Ele quis dar um jeitinho ali para a promessa de Deus, né? Deus prometeu um filho para ele, né? Ele achou, não, tá demorando, Não vou dar acreditou. a minha esposa ela é estéril, não, então eu vou coabitar com a escrava que a própria Sara ofereceu e ali teve o tal do Ismael. O ser humano sempre querendo dar um jeitinho, né? Um Sempre famoso brasileiro. É Jeitinho verdade. brasileiro, né? Aí Deus falou, ó, esse aí não é o filho da promessa. E o filho da promessa vai vir de Sara, né? Então, e Deus prometeu, né? Deus cumpriu com a promessa. Abraão teve mais um filho, e agora chamado de Isaac. Só que Ismael, né, por ser o primogênito, vamos dizer assim, então ele tipo que perseguia ao seu irmão Ismael. Gálatas 4:29 diz assim: como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Então, o texto aqui diz que aquele que nascera segundo a carne, ele perseguia aquele que nascera segundo o Espírito, que era Isaac. Então, houve ali uma perseguição, houve confusão, né, entre a família de Abraão, que ele teve até que mandar a sua escrava, né, junto com o seu filho Ismael, embora, para que não houvesse mais atrito, né, não houvesse mais ciúmes, rixas entre as duas mulheres. Mas a gente está percebendo aí, né? Houve perseguição, né, segundo aquele que nascera do Espírito. Próxima pergunta, Leandro. Pergunta 5. Que outros exemplos de perseguição mencionados na Bíblia demonstram essa verdade? Repete novamente. Que outros exemplos de perseguição mencionados na Bíblia demonstram essa verdade? Ok, Leandro, existe vários exemplos, certo? A gente poderia citar muitos aqui. Em destaque, eu queria citar aqui, né, Isaú, que vendeu a sua primogenitura, perseguiu Jacó, que jurou fidelidade a Deus. Jacó jurou fidelidade a Deus e Isaú perseguiu, né? Ele vendeu a sua primogenitura e perseguiu ao seu irmão Jacó. Os obstinados e invejosos filhos de Jacó perseguiram José, que temia a Deus. Todas as referências vai estar tudo lá no nosso canal, certo? Os textos bíblicos para você poder acompanhar, né? Aqui, os obstinados filhos de Jacó perseguiram José. Essa história você conhece muito bem. Ele é uma pessoa que temia muito a Deus. Está lá em Gênesis 37 e também em Atos 7, versículo 9, né? Tem aqui também os idólatras egípcios perseguiram os hebreus que adoravam o Deus verdadeiro. Houve também perseguição dos egípcios contra os hebreus. O hebreu que feriu o seu semelhante rejeitou a Moisés como mediador. Saul, que desobedeceu a Deus, perseguiu a Davi porque temia a Deus. Israel, apostatado, perseguiu Elias e Jeremias, que eram profetas de Deus. Nabucodonosor, enquanto foi idólatra, perseguiu os 3 hebreus cativos por sua recusa em adorar ídolos, né? Houve também perseguição. Os invejosos e idólatras príncipes do reinado de Dário perseguiram Daniel por ousar orar ao Deus do céu. Os assassinos de Cristo perseguiram os apóstolos por ensinarem estes a doutrina de Cristo. Então, veja, Jesus foi perseguido, seus apóstolos também foram perseguidos por ensinar a doutrina de Cristo. Paulo, antes de convertido, perseguia a igreja de Deus. Então, Vão ser perseguidos também. vamos ser perseguidos também. Você que a Bíblia mesmo diz, né? Jesus mesmo falou, né? Todos aqueles que querem viver, Paulo, né? Falou, todos aqueles que querem viver
piedosamente Será perseguido. serão perseguidos. Né? O próprio Jesus diz, né, que o servo não é Sim. maior do que seu senhor, né? É isso, exatamente, exatamente. Paulo Henrique também comentou aqui no áudio dele. Aqui diz o seguinte: a história de todas as perseguições religiosas desde os tempos bíblicos não passa de uma repetição da mesma história. Os ímpios perseguem os justos e assim será até que termine a luta entre o bem e o mal. Então, fica atento, né? Porque não é a maioria que está com a verdade e sempre está com a minoria, né? A maioria sempre persegue a minoria, né? Então, vamos para a próxima pergunta, né? Ok. Pergunta 6 nos diz assim: segundo Paulo, quem sofrerá perseguição? Repete. Segundo Paulo, quem sofrerá perseguição? Acabei de mencionar aqui, né? Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 12. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, né? Se você quer viver piedosamente em Cristo Jesus, né, quer dedicar a sua vida a Deus, né, viver em conformidade com os seus mandamentos, seguir tudo ali que está descrito na palavra de Deus, você vai ser perseguido. Não tem outra, né? Você vai ser uma pessoa, você que decide viver para Deus, você vai ser uma pessoa muito abençoada, né? Deus vai lhe fazer prosperar. E as outras pessoas vão olhar as bênçãos de Deus recaindo sobre a sua vida e, logicamente, você será perseguido por isso também. Tá bem? Então, você que decide viver piedosamente, né, em Cristo Jesus, você será perseguido. Não tem jeito, né? A próxima pergunta, Leandro. Pergunta 7. O que é preciso para perseguição religiosa ampla? Repetindo, o que é preciso para perseguição religiosa ampla? Ok, então, de tudo que a gente estudou aqui, né, a resposta que eu posso dar para essa pergunta do que é preciso para uma perseguição religiosa ampla, porque essa perseguição religiosa ampla, ela vai se estender ao mundo todo, né? Segundo, como a gente sempre tem dito aqui, Apocalipse capítulo 13, é aquele que não receber a marca ou o número do seu nome serão perseguidos, não vão poder comprar e nem vender, né? Lá em Daniel capítulo 12, que essa tribulação será tão grande como nunca houve, né? Vai ser uma angústia que jamais foi vista, né, em toda a história, né? De uma forma ampla e, vamos dizer assim, desproporcional, né, ao que já aconteceu no passado. Então, a resposta é controle eclesiástico da autoridade civil ou união da igreja com o Estado. Então, quando isso ocorrer, claro, a princípio terá um tempo de bonança e paz, né, de liberdade religiosa, mas, no entanto, o poder civil usará, né, das leis religiosas para impor, né, como uma lei civil, e aqueles que não quiserem seguir, né, por consciência, né, achar que não é uma lei que está de acordo com os princípios bíblicos, haverá perseguição, tá bem? Você que não quer entender mais sobre esse assunto, você pode adquirir esse livro aqui que a gente ganhou de presente. Foi um presente do céu, né? Dirigida através de Paulo Henrique. Esse livro aqui de Alonso T. Jones, de A Lei Dominical Nacional. Você quer entender tudo que aconteceu, né? Das leis dominicais que aconteceram no passado, desde Constantino até os nossos dias, e a lei que virá, a lei dominical que virá mais à frente, você pode adquirir esse livro aqui de Alonso T. Jones, A Lei Dominical Nacional. Tudo bem? Então, depois eu venho apresentar outros livros aqui. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta 8 diz assim: visto que a perseguição é invariavelmente um erro e que o perseguidor geralmente erra em assuntos religiosos, o que deve ser verdade no tocante aos governos
perseguidores. Repetindo, visto que a perseguição é invariavelmente um erro e que o perseguidor geralmente erra em assuntos religiosos, o que deve ser verdade no tocante aos governos perseguidores. Muito bem. Eu quero destacar aqui uns textos, né, de alguns autores. Thomas Clark, tem também Henry Varnum, Lutero e outros mais, né? Veja que interessante. Thomas Clark. Muitos há que não parecem conscientizar-se de que, em assuntos de religião, toda violência é irreligiosidade, e que, embora haja quem erre, o perseguidor não pode estar agindo corretamente, né? Claro aqui para nós. Macaulay diz assim: não tem estado quase todos. É uma pergunta que ele faz. Não tem estado quase todos os governos desse mundo sempre em erro em assuntos religiosos? Né? Consequentemente, que sim. Né? Gostei mais desse texto aqui do próprio Lutero. Não mostram as escrituras claramente que os que perseguem estão em geral no erro e os que sofrem a perseguição acertados, que a maioria tem sempre estado do lado da falsidade e uma minoria somente do lado da verdade? Na verdade, então, é claro, né? Claramente os que perseguem em geral estão no erro, né? E os que sofrem perseguição acertados, né? Jesus estava no erro ou estava na verdade? Na verdade, quem perseguiu? Aqueles que estavam no erro. Né? Perseguiram os apóstolos, aqueles que estavam no erro. Perseguiram a Daniel, Sadraque e Abednego, né? Aqueles que estavam no erro. Né? Então, todas as histórias de perseguição foi por um grupo que estava no erro. E é o que vai acontecer futuramente. Quando você ouvir de perseguição, então repare em que lado você vai se encontrar. Se encontra, né? Se você está do lado do erro, Perfeito. né? Do defeito, ou do lado da verdade. Henry Varnum. A religião deveria ser trazida paz à terra e boa vontade para os homens. Quem quer, quem quer que se incline para o ódio e a perseguição, embora certo quanto à letra, deve estar inteiramente errado em espírito. Deus nunca força a vontade nem a consciência, mas com o objetivo de levar o ser humano ao pecado, Satanás recorre à força. Para realizar seu propósito, age através dos dirigentes religiosos e seculares, influenciando-as a criar e impor leis humanas em oposição à lei de Deus. Vamos para mais perguntas, né? E quem tiver dúvida pode também mandar aqui resposta para o nosso WhatsApp, certo? Tá bem? Então, próxima pergunta, Leandro. Pergunta 9. Cristo afirmou que as pessoas perseguiriam seus semelhantes, influenciadas por qual terrível engano? Repetindo, Cristo afirmou que as pessoas perseguiriam seus semelhantes, influenciadas por qual terrível engano? Então, João, capítulo 16, verso 1 e verso 2. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Então veja bem o que foi falado aqui. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Jesus, ele era um frequentador dos templos, né? Jesus, a Bíblia fala lá em Lucas capítulo, acho que capítulo 16, fala que era costume de Jesus, né? Ir para as sinagogas, né? De fazer ali o seu culto, né? A sua leitura. E Jesus foi, naquele mesmo dia, ele foi expulso da sinagoga, né? Pegaram Jesus, levaram ele até um monte alto e ali queriam precipitar, né? Ali Penhasco abaixo. do penhasco abaixo, né?
mas pelo um ato milagroso, né, Jesus conseguiu sair ali no meio entre eles e foi embora. E ele falou, ó, eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Então, não fique oprimido, né? A gente fica, né? E acontece isso, já aconteceu, né? De alguém levantar, defender uma verdade, né? E alguém, ou seu irmão, né? O perseguir, dizendo que você está mentindo, né? Ou coisa do tipo, né? Então a gente não deve se escandalizar com isso, tá bem? E quando eles fazem isso, o que é que diz aqui, né? Que é, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus, né? Ah, porque é Deus que está pedindo, né? Não, a gente precisa cortar, eliminar o joio do nosso meio, né? Então, eles vão fazer tudo isso em nome de Deus. Só que Deus não pede para fazer nada disso, né? Próxima pergunta e a última, não é isso, Leandro? É a última pergunta? Isso mesmo, Gris. Pergunta 10. Quem foi o primeiro assassino? Repetindo, quem foi o primeiro assassino? Muito bem. Um texto bastante conhecido, né? Todos vocês conhecem, né? De lá de João 8, versículo 44, diz: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então veja, Satanás foi o homicida, né? Satanás foi o assassino. Ele foi o primeiro, né? Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, né? Então, é isso aí. Quando a gente persegue, a gente está sendo homicida. A gente está seguindo o exemplo do próprio Satanás, que Sendo é o filho do grande, diabo, né? que é o perseguidor, né? Diz a palavra de Deus que ele tá ali para é o grande acusador dos homens, né? E ele acusa os filhos de Deus de dia e de noite, tá bem? Para a semana, como o nosso tempo é curto, a gente vai dar continuidade a esse estudo, tá bem? Então, durante a semana a gente vai estar postando no nosso canal do YouTube. Peço para que você possa se inscrever, né, ativar o sininho das notificações e também curtir e compartilhar os nossos vídeos para que o nosso canal possa crescer cada vez mais.